Hoje é dia de tier list aqui no canal, hoje é dia de previsão do futebol brasileiro. Vamos falar um pouquinho do Brasileirão, quem eu acho que vai ganhar, quem eu acho que não quer nada com nada, quem eu acho que vai para Libertadores, quem acho que vai cair, vai lutar para não cair. Vamos falar um pouquinho disso tudo no vídeo de hoje, beleza? Preparei uma listinha aqui com os 20 times da Série A e essas são as categorias. Um deles vai ganhar, e aí a gente bota os favoritos, né? Quem eu acho que tem mais chances de ganhar, obviamente. Sonha com o título, mas acorda. São aqueles times ali que, chega na 30ª rodada e tá a 15 pontos de diferença, mas fica fazendo conta matemática, sei o que lá, acho que se ganhar 5 jogos seguidos, a gente consegue chegar lá, e aí, empata com vitória no meio desses jogos aí, e não consegue, obviamente. Você sabe que não tem chance, né? Tem a menor chance de ganhar, mas você torce. Isso já aconteceu muito comigo. Mas enfim, aí vamos ver como vai ficar essa categoria. O Bragantino e Amigos. Por que eu botei esse nome, Bragantino e Amigos? Porque, cara, o Bragantino nos últimos anos tem sido esse time de meio de tabela. Ou um ano vai muito bem, ou um ano vai muito mal. Resumo da ópera, fica no meio. Então, eu acho que é uma boa categoria, Bragantino e Amigos, beleza? E aí, o luta para não cair e, obviamente, os classificados para a Série B de 2027, beleza? Quem eu acho que vai cair, né, nesse ano. Eu não vou colocar a ordem certinha, tá? O Lanterna, o 19º, 18º, 17º, eu acho que não, porque aí é querer demais, né? Querer que eu acerte isso aí é sacanagem. Mas eu vou colocar ali mais ou menos quem eu acho que, né, por zona, vamos dizer assim. Então, já vamos começar com o Atlético Paranaense. Cara, tá em ordem alfabética, tá a lista, então, antes de mais nada, só para dizer isso. Atlético Paranaense, cara, o primeiro time aí é um time que acabou de voltar da Série B. E, cara, analisando tanto o mercado de transferências, que eu acho que não acabou pro Atlético, tá? Eu acho que o Atlético ainda vai fazer mais alguma movimentação. Mas analisando aqui, eu acho que por estatisticamente comprovado de que os times que sobem têm são muito mais propícios a cair no ano seguinte, eu acho que vai lutar para não cair, tá? Não vou dizer que já vai cair, porque é um time que tem um investimento maior dos outros times comparados, por exemplo, ao Remo, ao próprio Mirassol, enfim, aos times que subiram, né? O Coritiba, a Chapecoense. Enfim, eu acho que é um time que tem condições de se manter na Série A, condições reais de se manter. Então acho que luta para não cair. Acho que o torcedor do Atlético Paranaense ficaria muito feliz sonhando com essa permanência, beleza? Acredito que é um cenário muito real comparado ao que o Atlético Paranaense tem visto como objetivo nessa temporada, beleza? Atlético Mineiro, aí, cara, é uma grande incógnita, né, esse time do Atlético Mineiro, porque começou o ano muito bem, tá? Como eu disse, eu tô gravando no dia 3 de fevereiro. Cara, no dia que eu estou gravando, o Atlético vem de uma fase muito boa, tá? Ganhou o clássico contra o Cruzeiro, empatou contra o Palmeiras em casa, que é um dos favoritos. A gente sabe que o Palmeiras sempre é favorito aos campeonatos que participa. Enfim, e conseguiu um resultado muito bom. Poderia até ter ganhado aquele jogo, a gente sabe, mas enfim. E o Atlético vem de uma fase muito interessante nesse início de ano. Porém, o Jorge Sampaoli é um técnico muito misterioso, vamos dizer assim, né? Uma hora o time tá lá em cima, outra hora, né, a gente não sabe como pode acontecer. Então, na minha opinião, vamos analisar aí o retrospecto, né? Como a gente tem visto nos últimos anos, o Atlético tem sido um time de meio de tabela no Brasileirão, tá? Foca muito mais em Copas, né? A gente vê, né, no último ano a gente viu o Atlético jogando uma final de Copa Sul-Americana. Ano retrasado, 2024, jogou a final de Libertadores e final de Copa do Brasil. Então, é um time que tem ido bastante assim, ido bem em Copas, mas no Campeonato Brasileiro deixou a desejar. Então eu acho que vai ser um time Bragantino e Amigos, tá? Eu acho que vai ser um dos amigos ali do time de Bragança Paulista, beleza? Bahia, cara, o Bahia é muito interessante, tá? Eu acho que o Bahia tem chances reais de fazer um Campeonato Brasileiro muito bom, tá? Muito bom mesmo. E eu acho que o Bahia fica com um sonho com o título mais a corda. Por quê? Porque é o mesmo que tem acontecido nos últimos anos, tá? O Bahia tem feito investimentos cada vez mais
Acho que nessa temporada não fez tanto quanto nas outras, até porque agora você tem uma base mais estruturada, você tem um time muito mais estruturado, né? O Rogério Ceni tem uma equipe mais formalizada do que nos últimos anos, e agora eu acho que vai vir melhor, tá, para a temporada. Acho que poderia ter reforços, acho. Tá? Os reforços que o Bahia fez até agora não me encheram os olhos, assim, na minha visão, obviamente, né? Então eu acredito que poderia ter feito uma janela melhor, ok? Não acabou ainda, obviamente, ainda pode ser que aconteça alguma coisa, mas eu acho que não vai mudar muito o cenário do Bahia atual. Eu acho que o cenário do Bahia, beleza? Eu acho que fica ali na zona de Libertadores. Eu acho que nesse ano o Bahia pode conseguir sim a vaga direta para a Libertadores, tá? Mas eu vou colocar ali só com o título mais a corda, ou seja, vaga na Libertadores, tá? E acompanhado dele, obviamente, o meu fogão glorioso, tá? Sem clubismo, por favor. Estou analisando aqui totalmente imparcial, claramente. Então o Botafogo vai ganhar o Campeonato Brasileiro, tá? Pelo amor de Deus. Não, brincadeira, gente, pelo amor de Deus. A situação que a gente sabe como o Botafogo tá totalmente instável, mas eu acho que se conseguir sair do transfer ban, se resolver esses problemas internos, o time do Botafogo é um time muito competitivo e mostrou isso na semana passada contra o Cruzeiro. Eu acredito fielmente que esse time do Botafogo consegue disputar coisas grandes nessa temporada, se obviamente conseguir fazer reforços, conseguir trazer reforços melhores, né, que vão agregar, conseguir trazer um zagueiro melhor, talvez um volante ali que consiga jogar ao lado do Danilo. Pô, eu acho que esse time vai engrenar e pode até sonhar com títulos, mas no cenário atual eu acho que sonha com título mais a corda. Pode piorar? Pode. Se essa situação piorar do John Textor, eu acredito que possa ficar entre Bragantino e Amigos e luta para não cair. Eu acho realmente que isso pode acontecer, mas como eu como torcedor do Botafogo tenho que ser otimista, eu vou colocar aqui com sonho com título mais a corda, tá? Acho que não é muito injusto colocar essa posição do Botafogo, até porque a gente sabe que o elenco do Botafogo é um elenco muito bom, tá? No papel, pelo menos, é um elenco muito bom. E, pô, as primeiras impressões que eu tive com o Martim Anselmi foram muito interessantes. Então, eu acho que é uma posição justa ali pro Botafogo, beleza? A nossa querida Chapecoense, cara, eu gosto muito da Chapecoense, cara, eu sou muito fã da Chapecoense. Mas, infelizmente, eu acho que, tudo bem, estreou muito bem ali contra o Santos, mas, cara, eu acho que a Chapecoense sobe e desce, tá? Porque é um investimento, né? Um time que tem um investimento muito abaixo dos outros, né? Então, acredito que isso vai influenciar muito, tá? Influencia muito. Você vai falar, mas teve o Mirassol. Cara, o Mirassol foi um ponto fora da curva e por isso teve toda essa repercussão que teve. Foi um ponto fora da curva. O normal é o time que tem menos investimento perder para o time que tem mais investimentos. É normal, não estou dizendo que é a regra, tá? É o que geralmente acontece. E eu vou colocar a Chapecoense como classificada para a Série B de 2027, porque eu acho que isso influencia demais, tá? Mas obviamente não estou dizendo que a Chapecoense vai cair, tá? Pelo amor de Deus. Nada que eu diga aqui é regra, tá? Pelo amor de Deus, eu sou um mero de um leigo. Estou dizendo por pura, sei lá, imaginação minha e o que eu vejo até agora. Mas eu acho que a Chapecoense vai cair esse ano, infelizmente, tá? Porque eu gosto muito da Chapecoense. Enfim, o Corinthians que fez a boa pra gente ontem, né? Eu, que sou botafoguense, obviamente torci para o Coringão ganhar do Flamengo e graças a Deus ganhou. Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos falar sério. O Corinthians, cara, tem uma expectativa muito maior do que nas últimas temporadas, agora com uma luz no fim do túnel cada vez maior, cada vez mais reluzente, cada vez mais forte, acredito eu. Acho que o corintiano também está se sentindo dessa forma, tá? Vendo que talvez os velhos tempos em que o Corinthians foi dominante no futebol brasileiro possam voltar, tá? Tanto por causa desse título da Supercopa, quanto por causa do título da Copa do Brasil. Acredito que o Corinthians só tem a melhorar, tá? Ainda mais com a permanência de jogadores importantes como o Breno Bidon, como o Yuri Alberto e outros, né? O Hugo Souza, enfim.
o próprio Gustavo Henrique na zaga, acredito que o Corinthians só tem a melhorar, tá? Manteve o elenco e acho que ainda dá para trazer algumas peças importantes. Trouxe o Caio César, né, do Al Hilal. Ainda pode fazer mais algumas negociações? Pode, mas a gente sabe que o momento financeiro do Corinthians não é tão interessante assim. Então, quer dizer, não é tão interessante, não, é muito preocupante. Então, não dá para sonhar com uma transferência absurda, né, com um reforço absurdo assim, como o Memphis Depay, como, enfim, um cara desse nível. Acredito que não, mas que dá para você fazer reforços pontuais, dá, tá? Eu acho que dá, principalmente ali pro meio campo, pra zaga. Eu acho que o Corinthians consegue fazer uma movimentação interessante, beleza? E pô, acho que não precisa nem falar nada, que o Corinthians ganhou um reforço absurdo com a chegada do André, né, pô, beleza, veio da base e tal, porém, ganhou um reforço, né, não de contratação, mas ganhou um reforço no time, absurdo, que eu acho que nem o Dorival contava com isso. Joga muita bola mesmo, gosto muito, sou muito fã do André, né, o Pogba da Fiel, muito bom jogador. Falei pra caramba do Corinthians, mas não falei qual lugar que ele vai ficar, né. Eu acredito que o Corinthians venha para ficar em pré-Libertadores ou Libertadores, tá? Então vou colocar aqui. Aliás, deixa eu criar uma categoria nova. O Corinthians me fez pensar numa categoria nova aqui, cara. Eu vou colocar. Cadê? Vou colocar aqui. Cadê? Eu vou colocar pré-Libertadores. Pré-Liberta. Porque, cara, a gente sabe que, pô, a Libertadores está cada vez mais concorrida, né? E não só concorrida, mas com cada vez mais vagas, né? Então, praticamente todo ano a gente está contando já com 8, 9 vagas quase. Então, cara, eu acredito que o time que fica ali em nono, oitavo, consegue sonhar com Libertadores, mas não necessariamente consegue sonhar com título. Então, eu vou colocar essa categoria nova, porque eu acredito que o Corinthians está nessa posição. Eu acho que ele não chega a brigar por título, mas acredito que chega para brigar por pré-Libertadores, tá? E já que eu criei essa nova, eu vou colocar o Atlético Mineiro aqui também, tá? Porque eu acho que esse ano o Atlético Mineiro pode dar um saltinho a mais, tá? Mas aí é questão de opinião, eu acho, tá? É tudo achismo aqui, né? Obviamente. Enfim, Coritiba, cara, eu sou muito fã do Coxa. Gosto muito do Coxa, de verdade. Porém, acho que é a mesma coisa da Chapecoense, cara. Infelizmente, os times que sobem têm uma tendência a cair novamente. As contratações que o Coritiba fez até agora não me encheram os olhos. Beleza, você contratou o Pedro Rocha, que é um cara artilheiro, que, pô, foi artilheiro da Série B 2025. Porém, cara, não é uma contratação assim bombástica, né? Que, pô, vai mudar o patamar do Coxa? Acho que não. Vai melhorar? Vai, mas não é determinante para mudar o patamar do Coritiba. Então eu vou colocar o Coritiba caindo, tá? Eu acho que o Coritiba cai esse ano, volta para a Série B. Espero que não, tá? Eu gosto muito do Coxa de verdade, mas eu acho que o Coritiba cai. Beleza? Cruzeiro Esporte Clube, chegamos aí no Cabuloso, né? O Cabuloso que, pô, fez negociações, trouxe reforços absurdos, né? E tanto como o Gerson, enfim, e outros nomes que eu achei muito interessantes. Se eu não me engano, como é que é o nome daquele ponta, cara? Eu esqueci o nome dele, que parece com o Arroio, enfim, que joga pela esquerda, esqueci o nome dele. Mas, pô, gosto muito daquela contratação. Vi os jogos do Cruzeiro, pô, gostei muito das atuações dele. Tudo bem que o Cruzeiro está indo abaixo nesse início de temporada, o Tite já está balançando no cargo, mas, cara, eu acho que isso não muda o patamar do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro continua sendo um dos favoritos para ganhar o título do Brasileirão, tá? Eu não acho que vai ganhar, tá? Porém, acredito que o Cruzeiro, pô, vai engrenar uma hora ou outra, tá? Realmente acredito nisso. Porque tem um elenco muito forte, cara. Tem Matheus Pereira, você tem Caio Jorge, conseguiu manter o Caio Jorge e o Matheus Pereira, então isso já é um reforço absurdo pro Cruzeiro. Você tem o Gerson, você tem a permanência de jogadores importantíssimos como Fabrício Bruno, Vijalba, os laterais, né? Enfim, você tem muitos jogadores interessantes.
dá para contratar ainda mais, tá? Contratar um jogador, posições pontuais ali, reforços pontuais que vão agregar ainda mais para o time do Cruzeiro, obviamente. Mas se colocar o elenco de agora, eu acho que já é um elenco que briga para ser campeão brasileiro e enfim de outras competições também, mas como a gente está falando do Brasileirão, acredito que o Cruzeiro chega para ser um dos favoritos, apesar dos pesares, tá? Que apesar dos apesares que teve até agora, tá? Até o momento o Tite a gente sabe que está balançado no cargo, a gente sabe que não é uma fase interessante, tanto no Campeonato Mineiro quanto no Brasileirão, porém, uma rodada só, né, gente? Vamos também dar uma aliviada pro Tite, coitado. Acho que não merece ser criticado, obviamente, mas acho que não é para tanto, assim, de pedir demissão e tal. Acho que dá pra gente analisar um pouco mais o que o Tite consegue fazer com esse time do Cruzeiro, beleza? Enfim, chegamos no Flamengo, tá? Aqui não tem muita o que fazer, né? Obviamente vai jogar a Série B de 2027, né? Pelo amor de Deus, gente, tô brincando, claro que não. O Flamengo é um dos grandes, se não o maior favorito de todo o Campeonato Brasileiro, não só por ter mantido o time do ano passado, mas como ter reforçado o time do ano passado, tá? Não precisa nem falar da chegada do Lucas Paquetá, mas também, cara, fez as contratações pontuais que precisava fazer, tá? O time do Flamengo já era uma máquina, já era um time muito acima da média no Brasil. E o que estava faltando pro Flamengo? Pô, tava faltando um goleiro reserva, tava faltando um zagueiro reserva e talvez ali um volante, um meia. Trouxe os três, tá? Contratou o Vitão para ser o zagueiro reserva, contratou o André, goleiro que veio do futebol português, para ser o goleiro reserva, contratou o Lucas Paquetá, que nem chega para ser volante, pelo amor de Deus, não é volante, mas é um jogador de meio campo que, pô, não precisa nem falar nada do quanto ele pode agregar para esse time do Flamengo, tá? Então, o Flamengo é sim um dos favoritos, se não o grande favorito desse Campeonato Brasileiro novamente, tá? Obviamente eu como botafoguense vou torcer para que isso não aconteça, porém é a realidade, a gente não pode fugir muito disso, tá? E é isso, não tem muito o que falar. Acho que até agora, se o Flamengo não vender ninguém, vai ser uma janela de transferências ótimas, tá? Eu vi que muita gente, muito flamenguista, criticando o José Bottas, dirigência, por não ter feito nenhuma contratação ainda bombástica antes do Lucas Paquetá, obviamente. Mas, cara, eu acho que o Flamengo nem precisava trazer o Paquetá em questão de elenco, assim, vai agregar muito. Eu não acho que vá mudar o patamar do Flamengo por causa do Paquetá, sabe? Não, o patamar do Flamengo se mantém o mesmo, o favorito. Então, óbvio que vai agregar? Vai. Mas você mudar o patamar do Flamengo? Não vai. Acho que não vai. Mas é uma contratação interessantíssima, obviamente, em todos os aspectos, não precisa nem discorrer muito sobre isso, tá? Fluminense Futebol Clube, né, o Flusão, como é que a gente vai pensar o Flusão para essa temporada? Eu também acho que é uma grande incógnita quanto o Bahia, né? Eu falei do Bahia, não, eu falei do Atlético Mineiro, desculpa. Eu acho que o Fluminense é tão incógnita quanto. Por que eu digo isso? Porque, cara, o trabalho do Zubeldia, no final ali da reta, né, desde que ele chegou no Fluminense, tem sido excelente. Nota 10 pro trabalho do Luiz Zubeldia, tá? Pouquíssimos erros, partidas muito bem executadas do começo ao fim. E, enfim, a gente vê um time do Fluminense muito melhor do que da temporada passada, se você analisar o elenco. Sim. Porém, é um elenco que não é muito jovem, tá? Um elenco que deu uma envelhecida, tá? Principalmente com a chegada de Savarino, com a chegada do Guilherme Arana, enfim, de outros jogadores que, cara, idade é só um número, tá? Pelo amor de Deus, quem sou eu pra ficar falando aqui que o cara, o time do Fluminense é ruim porque só tem velho lá? Claro que não. Eu acredito que o time do Fluminense melhorou muito, tá? Com as chegadas aí, tanto do Savarino como do Guilherme Arana. Não vou nem dizer dos outros jogadores que chegaram, só dessas duas contratações que eu achei que foram contratações muito interessantes para o Fluminense, que vão agregar demais para esse time, tá? Dito isso, eu acho que o Fluminense vai ficar aqui ao ladinho do Botafogo, tá? Sonha com o título, mas acorda, porque eu acho que não tem elenco suficiente para você ser favorito do Campeonato Brasileiro, tá? Mas é um time que
tem tudo para ir muito longe nesse Campeonato Brasileiro, beleza? Chegamos aqui na dupla Grenal, né? Vamos começar com o Grêmio, que é a ordem cronológica. O Grêmio, cara, o Grêmio é também mais uma das incógnitas desse Brasileirão, né? A gente não sabe como que vai chegar o Grêmio para esse início de temporada. O início do Grêmio tem sido muito bom, tudo bem que agora deu uma caída, empatou em casa com o Juventude, perdeu a primeira partida do Brasileirão pro Fluminense, né? Que a gente acabou de avisar, de falar. Porém, cara, acho que não é motivo de desespero, tem uma temporada inteira pela frente, o Luiz Castro ainda está montando seu time, tanto em questão de reforços, como em questão de tática, né, de estilo de jogo. A gente sabe que o Luiz Castro é um técnico extremamente capacitado e que pode sim mudar o patamar do Grêmio, tá? Mas o que a gente tem até agora é um Grêmio muito instável, tá? Eu acho que o Grêmio é um time que não apresentou um futebol muito vistoso, né? Então, acredito que vai ficar na posição Bragantino e amigos. Aí porque você fala, mas como assim? O Grêmio, o Super Grêmio tá vindo aí. Não, cara, acho que não. Acho que fez ótimas contratações, mas acredito que ainda falta muito pro Grêmio melhorar, tá? Mudar de patamar. Aí você fala, como assim falta muito? Cara, eu acho que o Grêmio não melhorou em aspectos defensivos. Acho que é um problema muito forte que tem dentro do Grêmio, dentro do time do Grêmio. Acho que não fez contratações interessantíssimas, tá? Fez pro meio pra frente, gostei muito das contratações do Grêmio do meio pra frente, mas cara, ali na zaga e no gol, eu não achei contratações interessantes, tá? É a minha opinião, obviamente. O torcedor do Grêmio pode dizer o contrário, pode comentar o contrário, mas acredito que o Grêmio não muda de patamar por causa disso, tá? Assim como o Internacional. Acho que o Internacional também fica nessa junto com o Grêmio. Não fez contratações assim muito interessantes, né? Pô, você tira um Vitão, que, sem falar nada, é um dos melhores zagueiros do Brasil atualmente. Tudo bem que não fez uma temporada muito boa ano passado, mas é um zagueiro muito bom, tá? Muito bom mesmo, gosto muito do zagueiro Vitão. Mas o Inter repõe com um zagueiro muito questionável, que é o Félix Torres. Então acredito que você dá uma piorada no seu sistema defensivo e tem muito a desejar ainda, tá? Falta muito pro Internacional mudar de patamar. Acho que ainda dá para você contratar alguns jogadores para melhorar esse time, falta muito ainda, tá? Em questão de elenco. Então acredito que os dois vão ficar aí no meio de tabela, tá? Não acho que briga para cair, tá? Não acho que chega a brigar para cair. Talvez o Grêmio esteja um degrau acima do Internacional, tá? Na minha visão. Mas os dois eu acho que vão ficar ali no meio de tabela, né? Bragantino e amigos, beleza? Mirassol, cara, a sensação do campeonato passado, será que eles vão repetir a dose? Né? Será que eles vão para a Libertadores de novo? O meu palpite é que não, tá? Eu acho que o Mirassol não deve repetir o que fez ano passado, porém, acredito que deve se manter numa posição muito estável, tá? Acho que o Mirassol tem tudo para fazer um campeonato brasileiro digno, tá? Não repetir a dose, ir para a fase de grupos da Libertadores e tal, porque, obviamente, a gente sabe que isso ia acontecer. Pelo investimento do Mirassol ser mais baixo, a gente sabia que ia ter muitas vendas, né? Até agora, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se não me engano foram 14 ou 15 vendas no clube. Então você desfaz praticamente um elenco inteiro, mais do que um time titular, e você repõe com jogadores que são ou do mesmo nível, ou um pouco acima, ou um pouco abaixo. Você pode discorrer sobre isso. A gente pode discorrer sobre isso, mas acredito que não vai mudar o patamar do Mirassol, tá? As contratações que foram feitas. Você tem uma contratação do zagueiro William Machado para repor a saída dos Gêmeos. Você tem a contratação do Eduardo, né, para repor o Danielzinho. Então, você tem algumas contratações interessantes. Eu gostei dessas contratações. Mas, cara, eu acho que não muda o patamar do Mirassol, tá? Acho que continua do mesmo jeito que da temporada passada. Porém, acredito que dessa temporada, por ter tanto uma carga de jogos maior, como também o elenco não ter e dado um passo à frente, né? Eu acho que o Mirassol não conseguiu
melhorar o seu elenco, tá? Porque você tira jogadores que estavam muito bem e coloca jogadores que são ok, tá? Na minha opinião, são ok, tá? Não vai mudar o patamar do Mirassol, mas acredito que vai fazer um campeonato digno, tá? Não acho que vai lutar para cair, como muitos vêm dizendo. Acredito que o Mirassol vai ficar no meio de tabela, tá? Acho que até um degrau, vou até botar ele na frente aqui, porque vai tá um degrau, tá mais, sei lá, uns 5 degraus acima do Grêmio e, pô, quase 10 do Inter. Então acho que tá à frente dos dois, tá? Antes que vai, porque tá junto aqui, mas não, acho que o Mirassol fica ali, tá aqui no meio, sabe? Ele tá transitando entre essas duas categorias aqui, mas acredito que fica no meio de tabela, tá? É o meu palpite para colocação do Mirassol. Palmeiras, né? Um dos grandes favoritos para esse campeonato, não tem muito o que esconder, tá? Um dos três, acho que não vai mudar muito do que foi a temporada passada, tá? Pelo que a gente tem visto até agora, o Palmeiras está se mostrando um pouquinho instável, mas acredito que, pelo elenco que tem, pelo poder financeiro que tem, o elenco que tem, a profundidade do elenco do Palmeiras é muito, muito boa. Então você tem contratações muito interessantes, tá? Você contrata um volante que o Palmeiras estava precisando, que é o Marlon Freitas. Você contrata, você tem a chegada de jogadores que são pontuais para esse time do Abel Ferreira, tá? Então acredito que o Palmeiras pode fazer um campeonato digno de título nessa temporada. Vai ganhar? Não sei, aí já é outra coisa. Mas acredito que é um dos favoritos sim para ganhar esse título de Campeonato Brasileiro, beleza? Chegamos aqui o Bragantino, não precisa nem falar nada, né? O Bragantino, eu criei a categoria... Eita, fiz besteira aqui, calma. Bragantino, eu criei a categoria com o nome do Bragantino, então acredito que o Bragantino vai ficar no meio de tabela, tá? Acho que melhorou, tá, nas contratações, vou até botar na frente aqui de Grêmio e Inter, que eu acho que está um pouquinho à frente. O Bragantino fez contratações muito boas, tá? Gostei muito das contratações do Bragantino nessa temporada. Você tem a chegada do Rodriguinho, meia do São Paulo, que, não precisa nem falar nada do Rodriguinho, cara, muito bom jogador. Você tem a chegada do goleiro Thiago Volpe, que aí depende muito do seu gosto, né? Você acha que o Thiago Volpe é bom? Eu não sei. Acho que tá no mesmo nível que o Cleiton, tá? Não sei. Talvez um pouquinho acima do Cleiton, mas tem contratações interessantes, tá? Pro Bragantino nessa temporada. Acho que tem tudo para fazer um campeonato ok. Beleza? Assim como nos últimos anos, beleza? O nosso querido Remo, cara. O Remo, cara, eu vou ficar muito triste se o Remo cair, mas é o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que o Remo vai se classificar para a Série B de 2027, porque é a mesma coisa tanto de Curitiba quanto de Chapecoense, tá? Eu digo isso, mas cara, o Remo pode ficar aqui não, mas tipo, acredito que sendo sincero, né, eu acho que o Remo tem talvez aí não sei se comparado a Chapecoense, a Mirassol, enfim, uma das menores folhas salariais, um elenco muito mais com menos investimento do que os outros times. Então acredito que o Remo vai fazer a sua passagem na Série A apenas esse ano, e no ano que vem joga a Série B novamente. É o meu palpite, obviamente, tá? Torço muito para que o Remo fique na Série A, tá? Torço muito mesmo, de verdade, mas acredito que vai ficar na zona de rebaixamento esse ano, beleza? Santos Futebol Clube, esse aqui é a outra grande incógnita desse Campeonato Brasileiro, né? Falamos aí, tinha que criar a categoria incógnitas, né? A gente coloca ali Fluminense, Atlético Mineiro, Santos, Grêmio, Inter, enfim, tinha que criar essa categoria, mas como os times estão em níveis diferentes, eu não coloquei, senão eu vou botar. Mas o Santos é mais um desses. O Santos, São Paulo e Vasco, tá? Acho que essa sequência aqui são grandes incógnitas nessa temporada. Mas começando falando do Santos, cara, o Santos é um time que até agora tem se mostrado um time que não evoluiu, tá? Eu acho que não regrediu, tá? Acho que não, piorou. Não piorou. Eu acho que não evoluiu, não melhorou, tá? Igual como estava na temporada passada. Mas eu acho que o Santos consegue, fez contratações interessantes, tá? Você pode falar que o Gabigol não foi uma boa contratação, mas eu acho que foi sim, tá? Acho que muda o patamar do Santos. Acho que
financeiramente falando, é uma contratação ruim, tá? Porque, pô, o momento que vive o Santos não precisa nem falar nada, é financeiramente. Mas, olhando para elenco, eu acho que melhora com a chegada do Gabigol e com a chegada do Rony, tá? Eu não gosto muito do jogador Rony, não a pessoa Rony, tá? Pelo amor de Deus. O jogador Rony. Mas eu acho que ele, num estilo de jogo em que você tem jogadores que conseguem ser tecnicamente melhores que ele dentro de campo, eu acredito que consiga agregar nesse elenco, tá? Então, pô, ele jogando ali no esquema com ele na esquerda ou na direita, com na outra ponta o Barreal, que é um jogador que eu sou muito fã, o Neymar no meio, o Zé Rafael, o Gabigol no ataque, eu acho que o time do Santos pode melhorar, tá? Mudar de patamar. Mas acredito que, como isso ainda não aconteceu, como a gente não viu isso ainda, como é uma grande incógnita, então acho que o Santos briga para não cair novamente, ok? Acho que infelizmente o Santos não vai mudar de patamar muito do que foi temporada passada, né? Ainda não fez uma contratação assim, caraca, pô, esse cara aí vai mudar o patamar do Santos, vai mudar, não chegou um zagueiro top, tá ligado? Pô, um cara assim que, pô, esse cara aí, xerifão da zaga, pô, esse atacante aí vai meter 30 gols na temporada. Você não tem essa expectativa nos jogadores do Santos atualmente, então acho que vai lutar para não cair de novo nessa temporada, tá? Enfim, e acho que o São Paulo, por um pouquinho só, não tá na mesma, tá? O São Paulo também tá muito mal desde a temporada passada, tá? Tudo bem que acho que melhorou um pouquinho, tá? Obviamente por causa das voltas, né, que teve dos jogadores que estavam lesionados, mas o São Paulo acho que fica no meio de tabela também, tá? Acredito que o São Paulo pode melhorar um pouco e chegar a uma pré-Libertadores? Pode, tá? Se fizer contratações interessantes. Tentou a chegada de jogadores do Botafogo, né, se não me engano, do Savarino, chegou a ter uma apalavrado com o próprio Botafogo já sobre o Marlon Freitas, sobre Vitinho, né? Mas acabou que não contratou ninguém, né? Nem o Botafogo nem São Paulo não contrataram ninguém. E aí você consegue manter a estrutura do seu time, tá? Você perde ali, pô, jogadores que são reservas, né? Você perde o Rodriguinho, não tô lembrando agora quem mais que o São Paulo perdeu, o Thiago Volpe, né? Goleiro. Não, mito, o Thiago Volpe tá no Grêmio, olha que maluco. Enfim, você perde jogadores ali que não acho que não vão mudar o patamar de São Paulo porque perdeu o jogador, esse jogador. Mas você traz um jogador muito interessante que, pô, não precisa nem falar nada, do Danielzinho. Acho que, pô, ele muito bom jogador, sou muito fã do Danielzinho e talvez ali um dos melhores jogadores da temporada passada, tá no Mirassol. E você tem a chegada do Danielzinho, então acho que você muda um pouquinho o patamar do São Paulo, tá? Eu ia colocar o São Paulo aqui, mas eu vou colocar no pré-Libertadores, tá? Acho que o São Paulo pode chegar numa pré-Libertadores. Eu vou ter pré-Libertadores, mas eu vou botar luta por pré-Libertadores, né? Melhor. Acho que fica melhor assim, porque pré-Libertadores são só 2 vagas, né? Então não faz sentido eu colocar 3 times na vaga de pré-Libertadores. Enfim, Vasco da Gama, né? Mais uma incógnita que temos aqui. Acho que o cenário do Vasco vai mudar com as contratações? Acho que sim. Agora, essas contratações vão se encaixar no estilo de jogo do estilo do Fernando Diniz? Não sei, tá? É uma grande incógnita, é achismo. Tudo aqui que a gente está falando é achismo, mas eu acho que as contratações do Vasco foram muito, muito, muito interessantes, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Vasco acertou a contratação do Cuiabano, então você muda o patamar do seu elenco, tá? Não por causa do Cuiabano, né? Mas pelas contratações em si. Você traz o Brenner pro ataque, você traz o Rinestrosa, você traz um Rojas, que, pô, acho que é um ótimo jogador, vi lances dele. Você traz o Saldívia pra zaga. Então, você muda o patamar do Vasco, tá? Acho que você tem contratações ainda para fazer? Tem. Mas, até agora, eu achei uma janela muito interessante do Vasco, tá? Então, acredito que o Vasco pode ficar aqui no meio de tabela, tá? Não vai brigar para cair, acho que não. Mas acredito que o Vasco possa fazer um campeonato digno, tá? Beleza? Que eu acho que até pode sonhar com pré-Libertadores, tá? Mas acredito que
o real agora, né, o mais viável pro Vasco é ficar ali no meio de tabela, beleza? O Vitória, cara, eu acho que o Vitória é o último aqui dos classificados para a Série B que eu acho que vão cair, tá? E aí você fala, pô, é sacanagem com o Vitória, isso aqui. Cara, eu acho que não é sacanagem, eu acho que o Vitória não fez boas contratações nessa janela. Pode melhorar no meio do ano? Pode ser que melhore. No momento que eu estou gravando esse vídeo, no momento que eu posto esse vídeo, pode ser que anuncie um jogadorzaço aí de contratação. Pode ser que isso aconteça, assim como qualquer outro clube aqui. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não acho que o Vitória tem condições de permanecer na Série A mais um ano, tá? Eu acho que o Vitória pode ser que ele consiga, mas acho que não tá um patamar abaixo dos times aqui que a gente analisou até agora, tanto do Atlético Paranaense como do Santos. Então, eu até poderia colocar o Vitória aqui, mas como eu acho que Atlético Paranaense e Santos estão um patamar acima do Vitória, eu acho que o Vitória cai para a Série B de 2026, beleza? Bom, rapaziada, essa foi a lista, acho que ficou interessante. Não sei se vocês gostaram, espero que tenham gostado dessa lista, tá? Não fiquem ofendidos, torcedores do Remo, Chapecoense, Coritiba e Vitória. Eu gosto muito dos seus clubes, tá? Pelo amor de Deus. Mas acho que, poxa, todo mundo vai me entender. E acredito que foi uma boa lista, cara. Acho que foi uma boa lista. No final do ano, com certeza serei xingado, serei tirado pra merda, mas acontece, né? O futebol é assim. O resultado do final do ano vai ser o Remo, campeão brasileiro, o que eu ficaria muito feliz, mas só porque eu coloquei ele na zona de rebaixamento a gente sabe que isso vai acontecer. Então, esses foram os meus palpites, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Estou de volta, vou tentar gravar vídeo aí pra vocês praticamente todos os dias, beleza? Então fica de olho aí no canal que todo dia vai ter vídeo pra vocês, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu!